Talvez ninguém saiba o que você tenha enfrentado. Talvez você esteja lutando em silêncio, com palavras que ferem, com gestos que humilham, com gente que sorri por fora e te apunhala por trás. Você tenta manter a calma, tenta não responder, tenta não se igualar, mas por dentro está doendo, porque não é fácil ser injustiçado. Não é fácil ver gente mentindo, manipulando, distorcendo o que você é e ainda ter que ficar quieto. E aí você se pergunta, será que Deus está vendo isso? Será que Ele... Sabe o quanto me sinto cercado, acusado, ferido? Será que Ele vai fazer alguma coisa? A resposta é simples e poderosa. Deus viu tudo. Ele viu o que disseram pelas costas. Ele viu o desprezo. Ele viu a injustiça. E mais do que ver, Ele se levantou por você. Você não está lutando sozinho. Mesmo que ninguém te defenda, mesmo que a verdade pareça enterrada, mesmo que tudo pareça contra, o céu está do seu lado. O Salmo 35 começa com esse grito de alma. Contende, Senhor, com aqueles que contendem comigo. Combate contra os que me combatem. É Davi pedindo, Senhor, entra nessa batalha, porque eu não aguento mais lutar sozinho. E talvez hoje essa seja a sua oração também. Você já tentou conversar, já tentou explicar, já tentou suportar, mas agora chegou o momento de fazer o que Davi fez, entregar a guerra nas mãos de Deus. Porque o teu Deus não é indiferente, Ele é o Deus que luta por você e Ele vai agir no tempo certo, do jeito certo, com justiça perfeita. Até lá, respira. Porque você não está desamparado, o céu te guarda e já está em movimento. O Salmo 35 não é um texto bonito para decorar, é um grito, é o tipo de oração que só nasce quando a alma está cansada de ser calada, acusada e traída. Foi escrito por alguém que conhecia a dor de ser perseguido sem motivo, de ver gente se levantando contra ele sem causa. E mesmo assim, escolher clamar, não revidar. Davi não estava apenas triste, ele estava cercado por falsidade, traições, ingratidão e injustiças. Ele diz, porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual cavaram sem razão para a minha vida. Salmo 35, 7. Isso não é só poesia, é realidade. Ele estava sendo alvo de ciladas ocultas, ataques silenciosos, armadilhas emocionais e espirituais. Você já viveu algo assim? Gente que sorri na sua frente, mas cava buracos quando você vira as costas? Pessoas que distorcem suas palavras, espalham coisas pelas sombras e fingem não saber de nada? É sobre isso que Davi está orando. E é por isso que esse salmo é para agora. Para quando você não tem mais forças, para quando a injustiça te sufoca, para quando sua alma clama por socorro, mas a ajuda parece demorar. O Salmo 35 é a oração de quem cansou de lutar na carne e decidiu deixar Deus lutar por ele. Davi não pediu vingança, ele pediu justiça, ele não queria machucar, ele queria respirar, ele queria que a verdade viesse à tona, ele queria que o céu se levantasse. E Deus se moveu. E se você chegou até aqui, talvez esse seja o seu momento também. Talvez esse salmo tenha sido escrito para você orar hoje, porque a guerra é real, mas a presença de Deus nela também é. E Ele ainda responde o clamor dos justos. Quando a gente é ferido em silêncio, a pior sensação não é só a dor. É a sensação de que ninguém viu, que ninguém percebeu o quanto machucou, que a injustiça passou impune, mas o Salmo 35 nos lembra de algo essencial. Deus vê o que os olhos humanos não veem. Ele enxerga o coração do acusador e o sofrimento do inocente. Ele conhece a intenção por trás da palavra, a mentira por trás do sorriso, o veneno por trás do elogio falso. E Ele não é um Deus que cruza os braços. Davi escreve, Senhor, até quando contemplarás isto? Livra a minha alma das suas destruições. Verso 17. É como se dissesse,
Deus, até quando vai parecer que o mal está vencendo? Talvez seja exatamente essa a sua pergunta hoje. Você está tentando se manter de pé, está evitando se contaminar com ódio, está tentando deixar tudo nas mãos de Deus. Mas dentro de você há uma angústia, porque isso ainda não foi resolvido. E Deus responde com presença. Ele não é lento, ele é justo. Ele está vendo tudo, está ouvindo cada oração engasgada, cada clamor silencioso, cada vez que você decidiu se calar em vez de responder com ira. E ele vai agir. Pode parecer que está demorando, mas no mundo espiritual já tem movimento acontecendo. Já tem livramento sendo preparado, justiça sendo alinhada. Porque Deus não ignora quem clama com o coração limpo. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem vai defender a sua verdade é o céu. E quando Deus entra numa guerra, nenhuma arma forjada prevalece. Então não desista, não se contamine, não se corrompa, só continue clamando, porque Deus já está respondendo. Tem momentos em que a gente se cansa até de tentar se explicar, de tentar mostrar que está certo, de tentar convencer, responder, se justificar. Mas quanto mais a gente tenta, mais parece que as coisas se complicam. É por isso que o Salmo 35 é tão poderoso, porque ele nos ensina que existem guerras que não são vencidas com palavras, são vencidas em silêncio, no altar, na entrega. Davi clama: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Verso 1. Ou seja, Senhor, essa briga não é minha. Eu não posso lutar como eles lutam. Eu coloco essa batalha nas tuas mãos. E isso não é passividade. É sabedoria espiritual. É confiar que o Deus que te chamou é o Deus que vai te defender. Que o Deus que te viu no secreto é o Deus que vai agir no público. Você não precisa lutar com as armas do mundo. Você não precisa usar as mesmas estratégias de quem te feriu. Você tem o Deus dos exércitos lutando por você. Êxodo 14:14 diz: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. É isso, se acalma, porque quem entra na frente agora é Ele. Não significa que tudo vai se resolver do seu jeito ou no seu tempo, mas significa que você não está mais sozinho nessa luta. Que agora é Deus quem está à frente, que Ele conhece os bastidores, os corações, as mentiras escondidas, os planos disfarçados, e Ele julga com verdade, com justiça, com perfeição. Enquanto você ora, Ele age. Enquanto você entrega, Ele prepara o livramento. Enquanto você decide não responder como o mundo responde, Deus levanta a bandeira dele sobre a sua vida. Você pode descansar, porque a batalha não é mais sua. Há uma diferença enorme entre vingança e justiça, e quem já foi ferido profundamente sabe o quanto é fácil confundir as duas. A dor grita, o sangue clama. E no fundo, o coração machucado deseja ver o outro sofrer como você sofreu. Mas Davi, mesmo em meio à angústia, nos ensina algo raro e precioso. Ele não pediu vingança, ele pediu justiça. Ele não clamou por destruição, clamou por reparação. Ele queria que a verdade viesse à tona, queria que o mal fosse exposto, queria que Deus agisse, não para punir por punir, mas para restaurar a ordem do que estava corrompido. Em Salmo 35:24, ele ora: julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não deixes que se regozijem sobre mim. Davi confiava mais na justiça de Deus do que na sua própria dor, mais no caráter de Deus do que em seus próprios sentimentos. E essa é a chave. Você não precisa que a pessoa sofra para se sentir em paz. Você precisa confiar que Deus é justo o suficiente para cuidar de tudo, inclusive do que você não consegue ver. Vingança te prende, te envenena, te iguala ao que te feriu. Mas justiça liberta, ela limpa, ela reposiciona o seu coração,
ela abre espaço para o céu agir e não a carne. Davi sabia que o coração é enganoso. Ele não pediu a Deus que agisse como ele queria. Ele pediu que Deus julgasse conforme a sua justiça, porque ele sabia, Deus vê além da aparência. Deus conhece o íntimo. Deus sabe o que cada um plantou. Se você hoje está clamando por resposta, por socorro, por um sinal, entenda, não é errado desejar que a verdade apareça, mas confie que quando Deus age, Ele não erra. E o que Ele faz é sempre completo, sempre justo, sempre verdadeiro. Deixe nas mãos dele, porque quem pede justiça ao céu nunca sai envergonhado. Você já sentiu como se estivesse cercado? Não por soldados ou armas, mas por situações que parecem apertar de todos os lados. Gente que torce contra, ambientes que se tornaram tóxicos, olhares maldosos, palavras distorcidas, atitudes calculadas. E de repente você se vê em meio a uma batalha que não começou, mas que precisa enfrentar. Davi viveu isso e escreveu no Salmo 35:7, pois sem motivo me armaram a rede na cova, sem causa cavaram uma cova para mim. Não havia motivo, não havia razão, mas havia perseguição, e isso doía. Talvez você esteja vivendo exatamente isso, sendo atacado sem saber por quê. Você faz o bem e recebe ingratidão. Você se cala e é mal interpretado. Você tenta ser justo e é tratado como culpado. Mas a boa notícia é que Davi não ficou sem resposta. Deus viu cada armadilha, cada rede escondida, cada plano disfarçado. E Deus entrou na guerra. Salmo 35:8 diz: venha sobre ele destruição inesperada e prenda-se na rede que armou. Caia nela para sua destruição. Essa não é uma oração por vingança. É um clamor por proteção. Davi está dizendo, Senhor, que o mal volte para onde foi gerado. Deus é um Deus de justiça. Ele não apenas livra, Ele desarma a rede. Ele não apenas protege, Ele fecha a cova. Ele não apenas te esconde, Ele expõe o plano do inimigo e desfaz cada seta lançada no escuro. Você não precisa saber quem está contra você. Você só precisa confiar em quem está por você. E o Senhor dos Exércitos está à sua frente. Então, mesmo que esteja se sentindo cercado, lembre-se, você está cercado também por anjos. Está guardado por promessas. Está protegido por um Pai que luta por você. E nenhuma rede armada contra a sua vida vai prevalecer, porque o que foi feito em segredo, Deus já viu e vai agir. Senhor Deus, hoje eu não tenho forças para me defender. Minhas palavras se esgotaram. Meu coração está cansado. Minha alma está machucada. Mas ainda assim, eu me coloco diante de Ti, porque eu sei que o Senhor me vê. Tu conheces o que estou vivendo. Tu sabes das armadilhas escondidas, dos julgamentos injustos, das palavras que me feriram sem motivo, das pessoas que se levantaram, mesmo depois de tudo que eu fiz por elas. E por isso hoje eu oro como Davi. Contende, Senhor, com os que contendem comigo. Luta por mim, Deus. Me defende, me guarda, me justifica. Eu não quero me vingar, eu não quero revidar, mas eu também não quero continuar apanhando em silêncio. Então entra, Pai. Entra na minha causa. Luta no lugar onde eu não consigo mais lutar. Eu entrego tudo em Tuas mãos. O que disseram, o que fizeram, o que tramaram. Não quero viver preso à raiva nem à dor. Quero confiar na Tua justiça e descansar no Teu cuidado. Pai, cerca-me com Teus anjos. Esconde-me debaixo das Tuas asas. Fecha as bocas que me acusam sem razão e cala os planos que não vieram de Ti. Se eu precisar falar, me dá sabedoria. Se eu precisar calar, me dá paz. Mas em todo tempo, seja o Senhor a minha defesa. Eu não quero vencer do meu jeito. Eu quero vencer do Teu jeito, com dignidade, com fé, com o coração limpo diante do Teu trono. E que quando tudo isso passar,
Meu testemunho seja esse. Foi Deus quem lutou por mim. Amém. Há guerras que ninguém vê, batalhas silenciosas que você enfrenta por dentro, acusações que ninguém ouviu, mas que ecoam dentro de você até hoje. Situações que parecem te empurrar contra a parede, como se você tivesse que lutar por justiça com as próprias mãos. Mas hoje, a palavra de Deus veio te lembrar de algo poderoso. Você pode até estar em guerra, mas não está só. O céu está ao seu lado, o Deus de Davi, o mesmo que ouviu seu clamor no Salmo 35, está ouvindo o seu agora. Você não precisa se vingar, você não precisa provar nada para ninguém, você não precisa se esgotar tentando convencer ou se justificar. Deus está lutando por você. E quando Deus entra na batalha, tudo muda. A rede armada se desfaz, a cova cavada se fecha, a justiça dele se manifesta e a paz volta a habitar dentro de você. A promessa é clara: o Senhor é o meu escudo e minha defesa. Não importa quem se levantou contra você, importa quem permanece ao seu lado. Se essa mensagem falou com você hoje, escreva nos comentários algo que declare a sua fé. Pode ser: Deus está lutando por mim. Ou: eu entreguei essa guerra nas mãos de Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa dessa certeza. E se inscreva no canal para continuar recebendo palavras que fortalecem o coração nos dias de batalha. Você pode até estar em guerra, mas o céu inteiro está lutando por você. Você não está lutando sozinho. Você não está esquecido. Você não está desprotegido. Deus está lutando por você, mesmo quando você não vê, não sente, não entende. A justiça dele virá. A verdade será revelada. E o descanso vai voltar para a sua alma. Escreva aqui nos comentários a sua entrega de hoje. Declare que essa batalha já está nas mãos de Deus e compartilhe essa mensagem com quem também precisa de socorro do alto.